Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia. 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, para comentar a rodada do Campeonato Paulista deste final de semana que vai acontecer. A partir de segunda-feira a gente já não sabe, né? O governo do estado cancelou ou pelo menos impediu a realização da competição durante 15 dias. Federação e os clubes não gostaram muito desta decisão. Há uma alternativa até que dá conta de uma possibilidade de os jogos acontecerem em outro estado, né? O Rio de Janeiro queria, mas depois deu para trás. Pode ser que vá para Minas Gerais, enfim, vamos aguardar. Eu sei que nessa história toda o Santos tem que jogar contra o Ituano neste sábado, mais uma vez com um time alternativo, muito provavelmente, né? Jogadores para serem observados aí pelo técnico Ariel Holan, e depois o que importa mesmo, o jogo de terça-feira lá na Venezuela pela Copa Libertadores da América. E nós vamos falar aqui também sobre outros temas, se o pessoal concorda ou não com paralisação, se concorda ou não com o time alternativo do Santos, e também sobre uma alternativa, já que falei sobre alternativa, uma alternativa para você que neste período de fase crítica, não vou nem chamar de fase emergencial, fase vermelha, nesta fase crítica do país em relação à pandemia, né, em que se está pedindo para as pessoas evitarem mais uma vez as aglomerações, se recolherem um pouquinho dentro de casa. E eu sei que tem gente que precisa fazer a tal higiene mental indo para algum lugar, fazendo alguma coisa, mas é possível fazer também dentro de casa. Basta que você procure uma alternativa positiva nesse sentido. E livros, discos, a arte de uma forma em geral tem ajudado bastante. E se esta arte tiver relação com o Santos Futebol Clube, melhor ainda. Por isso que a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Felipe Rei, divida a tela aí para eu apresentar os convidados do programa de hoje. Está lá, firme e forte, direto de Cubatão, nosso amigo Vitor de Andrade, o curioso do futebol, que deve estar enlouquecido com tantas pautas aí pertinentes ao futebol paulista, essa coisa de para, não para e coisa e tal. O Vitor daqui a pouco vai falar com a gente. E o nosso convidado de hoje é o Paulo Silva, gerente comercial da Clube Manage, que é a empresa responsável pelo Santos Box, né? Aliás, o nosso companheiro Ted Sartori um dos colaboradores aí do Santos Box, acho que o Paulo Rogério também, se não estiver equivocado, mas enfim, é aquela alternativa para você receber conteúdo especial do Santos, especialmente especialmente ótimo, mas vamos lá, neste período em que é preciso ficar um pouquinho mais recolhido em casa, tá certo? Vamos aprofundar estes temas em instantes, mas vamos aos nossos destaques iniciais. Vitor, com você primeiro, bom dia, tudo bem? Um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí na internet. Meu destaque inicial vai para a Portuguesa Santista, que nesse domingo, 3 da tarde, enfrenta o Juventus e o Uricumu. Briosa vem de um empate 0x0 com o Rio Claro, um jogo sonolento, né? Mas está bem na competição, né? Fez 2 jogos fora e 1 em casa, então tem 1 vitória e 2 empates, 5 pontos. É a quinta colocada na competição. E se ganhar do Juventus, o Juventus que não vem bem, né, bom deixar bem claro, tem tudo aí para alçar voos maiores na competição. Time completo, não tem nenhum desfalque, então o Axel tem todas as opções para montar a equipe para esse jogo de domingo, que a princípio é o último antes da parada, né? Segunda-feira, o futebol para por 15 dias, mas a gente vai comentar aí mais para frente, inclusive falar o que aconteceu nos bastidores dessas decisões, né? Para, não para, gente que era contra a paralisação mudou de ideia, então a gente vai falando ao longo do programa. Muito bem, deixa eu só mutar aqui. Mutei, pronto. De vez em quando eu abro uma guia errada aqui. Não, o Felipe Rei quase arranca os cabelos lá, tá certo? Muito bem, deixa eu pedir aqui a primeira participação do Paulo, que está com a gente nesta edição do Esporte em Destaque, o Paulo Silva, que é o homem responsável aí pelo Santos Box.
Paulo, obrigado pela presença, um grande abraço, bom dia para você. Depois você vai poder detalhar um pouquinho mais a respeito dessa iniciativa, mas queria saber, você ouviu aí a minha abertura, né? É por aí mesmo, o torcedor do Santos tem que procurar, né? Trazer para si, nesse momento tão difícil, uma alternativa com conteúdo tão rico, né? E a história do Santos ajuda bastante quando há iniciativas como essa. Como é que tem sido a receptividade aí por parte do torcedor ao Santos Box? Repito, muito obrigado pela presença, bom dia. Obrigado, Alex, obrigado pelo espaço. Como você disse bem, nesse momento de distanciamento, acho que todo mundo busca uma alternativa, né, para ocupar um pouco a mente, né, séries, TVs, livros, e eu acho que o produto que a gente entrega todo mês na casa do torcedor um pouquinho da história do Santos, que é uma história rica, uma história gloriosa, e que é uma história que a gente tem tanta coisa para contar que a gente vai revisitando momentos que vão disparando gatilhos mentais até mesmo do torcedor, porque fala, pô, esse negócio ficou guardado numa caixinha, não lembrava mais, mas teve aquele jogo em especial, enfim, acho que a ideia do projeto é contar boas histórias. Tem muita coisa, todo mundo já sabe, obviamente, só que com os autores, com a turma que está escrevendo, a gente tenta contar isso de uma outra forma, num formato inédito, exclusivo e que seja um colecionável para o torcedor. É verdade, olha, eu sou péssimo, a minha memória é uma coisa horrorosa, né? Eu vi tanto jogo do Santos já, mas se eu for falar para você que eu me lembro de todos, eu vou estar mentindo, né? Lembro de alguns em especial, obviamente, mas é de vez em quando você bate o olho, né, num texto, num vídeo, e fala, caramba, eu estava nesse jogo, eu acompanhei esse jogo pela televisão, e é bom, né, realmente para a gente reativar as memórias, e uma iniciativa como o Santos Box, ela se deixar, ela é ininterrupta, porque a cada ano você tem uma história nova para contar, você tem uma história diferente para contar e gente querendo contar estas histórias. Então, para quem gosta, para quem coleciona, né, é ainda mais especial. Muito bem. Só para a gente, nesse primeiro... Você quer que vá para o break, Felipe Rei? Ou a gente pode dar uma seguradinha aqui já para o break? Vamos? Hã? Tá bom. Ô Vitor, eu fiquei curioso antes da gente seguir com o nosso papo aqui. Você falou de informações de bastidores e coisa e tal. Eu até antes do programa estava dizendo aqui que acho tecnicamente que paralisar o futebol não muda nada em relação à pandemia no sentido de contaminações, porque o universo do futebol ele é um pouco restrito, mas eu sei que você tem alguns argumentos que podem trazer uma outra visão, enriquecer aí a nossa discussão. Uma coisa que eu só acho é que nesse momento talvez o futebol continuar acontecendo é passar para as pessoas uma mensagem de que está tudo bem e não está tudo bem. Mas também é o que eu disse outro dia, se os jogadores de futebol, eles, enquanto categoria, não estiverem preocupados com o que está acontecendo, não vou ser eu que vou ficar discutindo com o jogador de futebol. Enfim, antes da gente estender um pouco mais essa conversa daqui a pouco, queria ouvir estes argumentos e estas informações de bastidores que você tem, Vitor. Então, a princípio, o governo de São Paulo, pelo menos a maior parte da sua cúpula, era contra a paralisação do futebol. Eles concordavam com a Federação Paulista de que o protocolo era seguro. O Ministério Público que fez uma pressão grande, aliás, a recomendação vem do Ministério Público, né, da paralisação, e que chegou no momento que o governo do estado não teve como segurar isso. Apesar que na quarta-feira, depois que teve a reunião entre Ministério Público, Federação Paulista e o governo de São Paulo, que foi de manhã, foi antes da coletiva de quarta, não na de ontem, né, que ontem teve a decisão. Saiu-se da reunião com um ad que não ia parar. E realmente, naquela coletiva, nem tocaram no assunto, né, de paralisação do futebol. Só que a nota da Federação Paulista, após aquela reunião, ela não cravava a continuação. Ela só falava que teve a reunião e que a federação estava disposta a atender todos os poderes, né, e mostrar como é que estava sendo o protocolo.
E aí o pessoal já ficou com um pé atrás de que na quinta poderia mudar. Vale lembrar que na terça-feira a Rádio CBN chegou a cravar que na quarta já teria paralisação, que só teria rodada no meio de semana e não aconteceria os jogos desse final de semana. E não foi o que aconteceu, né? Tanto que na quarta-feira teve a rodada normal, da 2 e da 3, né? Teve jogos dessas duas séries. E na quarta-feira à noite, quem foi a primeira jornalista a cravar que o futebol ia parar foi a Joana de Assis, do Sport TV. E teve muita gente até que não considerou a informação dela por causa do que tinha acontecido durante o dia, né? Que o governo de São Paulo não entrou no assunto, que houve a reunião de manhã e que não paralisaria. E tudo mudou na quinta-feira de manhã, na entrevista do delegado Olim, que além de deputado estadual, ele é o presidente do TJD São Paulo, né, do Tribunal de Justiça Desportiva, com o Datena. E lá ele cravou que o governo do estado já tinha avisado a federação de que o campeonato ia paralisar. E aí houve o anúncio. A Federação Paulista ainda encontra uma forma do campeonato não parar. Uma das opções ainda é continuar o futebol no outro estado. O governador do Rio chegou a dar sinal verde para isso e depois voltou atrás. Em conversas que eu tive com o pessoal ligado à federação, ainda se tem tentativas com Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Paraná está descartado porque lá também está com problemas, inclusive o campeonato está parado. Está para voltar, mas tem muita cidade ainda que está proibindo a questão dos jogos. E vai ter uma reunião segunda-feira, 9 da manhã, com todas as partes, né, Ministério Público, Governo do Estado de São Paulo e Federação Paulista. E quem convoca essa reunião é a federação que está convidando. E a informação que eu tenho é que a federação vai apresentar um novo protocolo ainda mais rígido. Só para vocês terem uma noção, nem os dirigentes dos clubes envolvidos vão poder estar na partida. Provavelmente só o pessoal de campo, um ou outro fiscal da federação e a televisão que tem os direitos. Somente isso, mais ninguém. Rádio vai ter que fazer tudo. Provavelmente vai ter um fotógrafo só para registrar a partida e mais nenhum outro. Vai limitar ao máximo. Hoje, cada clube, além dos jogadores, né, pode botar até 40 pessoas envolvidas na partida. Né? Isso daí vai diminuir drasticamente. Vai chegar praticamente só quem vai para campo. Então, essas são as informações que eu tenho. A Federação Paulista ainda vai dar uma cartada segunda-feira para ver se essa decisão seja reconsiderada, mas a princípio o futebol para segunda-feira. E só uma questão, apesar de ter o protocolo, eu conversei com alguns médicos e eles mostraram uma outra situação. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se num jogo 2 jogadores sobem de cabeça e batem a cabeça e precisam serem removidos para um hospital e acabar tendo que ser internados, não tem vaga. Né? Porque o sistema está quase em São Paulo, né? Está quase na sua totalidade preenchido por causa da Covid. Então, esse que é o problema. Outro também que falaram, e isso não é só para o futebol, é para qualquer atividade na vida, né? Na sociedade. Por exemplo, um ônibus da delegação tá indo para um jogo fora, se acidenta, se precisar de leito hospitalar, não tem. Então, vai ser pior ainda. Então, não vai ter como recuperar esses acidentados, como não vai ter como recuperar os 2 jogadores que bateram de cabeça. Eles deram só alguns exemplos. Eles deixaram bem claro assim, isso não é só no futebol, isso é na sociedade inteira. Então, quanto mais você evitar trânsito e algumas atividades que podem ocorrer, ter que ter hospitalização, você consegue segurar. Então, esses são os pormenores da questão do futebol estar em atividade como qualquer outro. É claro, tem atividade que não pode parar. Né? Você não vai parar uma indústria, por exemplo. Né? Então, mas algumas outras você consegue segurar um pouquinho. E aí, como eles falam, é o caso do futebol. Essa que tem todo esses pontos que devem ser analisados para a volta para liberar o futebol nesse momento de Covid ou não. Bom argumento esse que o Vitor traz, é fato, porque a gente também não pode achar que os grandes clubes, os de São Paulo, aqui em Santos tem ainda vaga hospitalar, em São Paulo, nos hospitais aí também pode ser que tenha um ou outro, mas e nas outras divisões, né? No interior, por exemplo, se acontece
o que o Vitor citou, em Araraquara, por exemplo, né, que estava em lockdown, ou está ainda, né, é um negócio, e, aliás, é um negócio a se pensar, né, seriamente, né? E são números, né? Começou a ter resultados positivos, ainda pequenos, né? Não dá para falar não dá para cravar que está dando certo, mas já começou a diminuir o número de internação, o número de casos e o número de mortes por dia na cidade. É lógico, precisa-se de um espaço de tempo maior para você poder cravar, ó, funcionou, mas está começando a ter resultados positivos na questão da Covid, o lockdown lá em Araraquara. Agora vamos esperar para ver se isso se confirma. Muito bem, vamos para o break rapidinho, para que no próximo bloco a gente possa ouvir um pouco mais o Paulo, que traz para a gente hoje essa informação importante, para que a gente também possa, né, olhar para uma outra situação, que é o que um bom conteúdo traz para o torcedor nesse momento. E calma, não fiquem ansiosos, daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Santos contra o Ituano, tá certo? Time alternativo que pode entrar em campo, vamos falar sobre isso também. Felipe Rey, vamos para o intervalo, voltamos em 1 minuto e 38 segundos, até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h48, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Só para fechar aquele assunto, né? Porque também a gente tem outros temas para tratar aqui. Ontem eu gravei um vídeo no canal 10 e falei um monte, olha, não pode treinar. Aí de repente, porque eu vi uma nota do governo do estado dizendo que não podia treinar agora pode treinar, né? Meu Deus do céu, que coisa. Enfim, os clubes profissionais, né, podem treinar, a base não. Ô Paulo, vamos lá falar um pouquinho, pode tirar essa linha aí também, depois a gente vamos falar de outras coisas, Felipe Rey. Ô Paulo, conta pra gente a história de como surgiu essa iniciativa do Santos Box. Hoje ela movimenta quantos produtores de conteúdo, como é que está a receptividade por parte do torcedor, se já tem um planejamento de continuidade, conte-nos tudo a respeito aí da iniciativa, Paulo. Legal. A Clube Manager é uma empresa que faz a gestão de clubes de assinaturas e ela já trabalhava com outros clubes de assinaturas. Então a gente tem um clube de assinaturas de aviação, a gente tem um clube de assinaturas que fala de bem-estar, autocuidado, e nessa linha fizemos algumas conversas, falando, por que não entrar nesse segmento do futebol que é tão importante, que entrega paixão, né? O futebol, eu acho que é inegável, a gente tem os maiores clubes do país, quase todos tem mais de 100 anos, tem muita história para contar, e aí a gente começou essas conversas. E aí foi quando a gente fez uma conversa com o Marcelo Frazão, que é do marketing do Santos, e a receptividade foi muito boa, e queria até agradecer a confiança dele no projeto. E aí a gente começou com o Santos, que é inovador, é o primeiro clube de assinatura sobre um clube de futebol, e
E a ideia é, todo mês a gente entregar uma caixa para o torcedor. Dentro dessa caixa vai um livro contando algum momento da história do clube e algum produto que converse com aquele tema. Então, o primeiro tema que a gente entregou foi sobre o título paulista de 1935, que foi conquistado em cima do maior rival, dentro da Fazendinha. Enfim, é um título marcante para o torcedor, e aí a gente fez uma caneca exclusiva, que tem lá campeão paulista de 35, um cartão postal com o time posado, alguns desenhos para colorir, para que o torcedor, essa paixão que ele já passa diariamente para toda a família, ele também passe para as crianças, né? Enfim, já passa com camisa, também passa com desenho, passa com alguma brincadeira, alguma parte mais lúdica. Mas a ideia do projeto é esse, entregar todo mês um produto inédito, exclusivo e colecionável, mesmo sendo de temas já conhecidos pelo torcedor. Ô Vitor, a gente cobra tanto, né, dos clubes, uma questão voltada para o marketing, né, principalmente atenção para o associado, né. Eu acho que essa iniciativa é bem legal, né. Você que é um homem do texto também, que escreve bastante, eu acho que uma iniciativa como essa é para a gente louvar, e tomara que outras do mesmo tipo aconteçam aí no Santos daqui para frente, e que essa iniciativa ganhe força, né, Vitor? Com certeza, você fazer atividades para que o torcedor se prenda ainda mais com um clube é interessante, né? E outra, resgatar história, fazer texto sobre o time é sempre interessante, sempre legal. É lógico que eu não faço só por um clube, mas é isso que a gente faz no Curioso do Futebol, né? Principalmente com questão de pautas históricas. A gente tem a parte jornalística, a parte de informar o que está acontecendo no momento, mas você recordar o passado é sempre interessante, ainda mais para o clube como o Santos, né? Que tem o passado mais brilhante da história do futebol mundial, não digo nem brasileiro. Só teve Pelé. E assim, fora os outros jogadores, as conquistas e tudo, mas só falar em Pelé já vale tudo. Né? Então, é interessante, eu acho que esse trabalho é fundamental para os clubes devem investir mais nisso, e tomara que seja uma onda que o Santos, como um dos pioneiros, consiga fazer com que os outros clubes façam também. Ô Paulo, você sabe que eu tive uma ideia agora aqui, né? Sei não, viu? É que eu não tô com tempo, só se for da meia-noite às 6. Mas eu fico pensando, não tem nenhum livro que fale, eu posso estar enganado, desculpa, alguma obra que trate assim da história dos meninos da Vila. Porque o nome oficialmente é de 78, mas se você for pegar a história do Santos, até o Pelé talvez seja o primeiro menino da Vila, né? Quis dizer, ser o Coutinho também, né? Eram alguns meninos naquela época, antes até. Mas não sei, tem alguma coisa? Hã? O Antoninho na década de 40, porque era o menino da Vila, foi o grande craque do Santos entre 35 e 55. Será que se eu começar a pesquisar hoje eu consigo entregar um livro, ou tem algum de Meninos da Vila, ô Paulo? O Meninos da Vila, a gente começa a contar do Meninos da Vila no livro de 78, que inclusive é o Ted que tá escrevendo. A gente os Meninos da Vila, ele não fica restrito somente a 78, né? A gente fez um formato, por exemplo, esse aqui é o livro de 35. Então, esse aqui é a capa do livro de 35. Então, aqui você tem o time formado, algumas imagens da campanha. Aqui do lado, essa imagem, eu me situar aqui. Essa aqui, perdão. Uma imagem aqui do jogo contra o Corinthians, tem uma imagem de uma excursão, tem muitas imagens aqui da época. E essa questão dos Meninos da Vila, ela vai ser abordada de diferentes formas. Então, a gente vai abordar ela contextualmente dentro das conquistas e títulos, mas também tratando de grandes personagens do clube ao longo da história. É lógico, se você tiver a intenção de escrever um livro, a gente pode olhar nosso cronograma, abrir para você, e será um prazer ter você na nossa equipe, que hoje já tem o Paulo Rogério, o Ted Sartori, a gente tem o Gabriel Pierin, que é do Centro de Memória lá do Santos, com o apoio do Gabriel Santana e do seu Guilherme Guarchi também, que nos ajudam. A gente tem também o Brandi, que vai escrever um livro, tem o Fernando Ribeiro também, que vai escrever outro. Então tem um pessoal
conhece muito da história do Santos que está envolvido no projeto. Bom, já que o Ted está escrevendo, eu vou deixar com o Ted, porque ele manja mais desse... Porque eu escrevo bastante, mas a questão é que eu já plantei uma árvore, já tive um filho, mas não consegui escrever um livro. Sabe o que eu devia ter feito? E eu me arrependo amargamente de não ter feito, de ter salvo todos os textos que eu escrevi no tempo do blog da Tribuna, porque eu escrevia direto no sistema. Eu devia ter salvo esses textos e ter guardado, porque eu tinha um livro para contar a história. Porque eu comecei a escrever o blog da Tribuna em janeiro de 2010, né? E fui até, acho que final de 2013, por aí. Dava para ter contado a saga daqui, só com os textos do blog, né? É só dar uma ajeitada aqui, outra ali. Dava para ter feito um livro contando aquele período de 2010, 2013, né? Que foi o auge do Neymar, do Ganso no Santos, né? Mas não fiz isso. Acabei, lamentavelmente, perdendo este material, porque não está mais à disposição lá no site da Tribuna. Mas, enfim, fica esta lamentação por hora. Mas se o Ted está fazendo, está em boas mãos, está bem entregue aí. Aliás, como eu disse, né, Paulo, como a história ela está em movimento, as coisas acontecem de uma forma muito dinâmica, daqui a pouco já vai poder atualizar eu acho, se o Santos tivesse vencido a Libertadores do jeito que foi, passando pelo Pérez, impeachment e eleição com um monte de gente, não sei o que, tinha dado outro livro. Mas aí os caras perderam a final da Libertadores, não vai dar para virar livro, Paulo, uma pena, né? Eu acho, lógico, o resultado final seria o título da Libertadores, independentemente do que acontecesse num provável campeonato mundial. Mas só o que aconteceu daquele último jogo do Santos contra o Flamengo na Vila e tudo o que aconteceu ao longo de 2020 e no começo de 2021, sem considerar o resultado final, já daria um livro incrível. E é lógico, nós estávamos preparados, porque tudo o que aconteceu na Libertadores até chegar naquele sábado, a gente já sabia. Então já estava meio que pronto, meio que escrito. Faltava aquele último capítulo. Faltava descrever o que aconteceu, as histórias daquele sábado à tarde. E, infelizmente, teve um resultado que não foi o favorável. Só falando assim de 35, algumas curiosidades, né? Até do contexto do produto. O resultado final é o título de 35, que qualquer um que buscar em qualquer lugar vai ver lá, Santos 2-0, jogo na Fazendinha, 2-0 para o Santos. Só que a gente conta, o Paulo, com muita habilidade, ele contextualiza o momento do futebol na época, né? O futebol que sai do amadorismo para o profissionalismo. Conta o que o Santos passou, 3 vice-campeonatos difíceis, muitas questões de arbitragem, ataque dos 100 gols e mesmo assim não conseguiu conquistar o título. Então faz todo um contexto antes de chegar naquele momento de glória, aquela vitória épica ali na Fazendinha, um jogo que a história conta que os torcedores saíram de Santos com galões de gasolina, que se o juiz não fizesse uma boa arbitragem, eles iam botar fogo em tudo. Enfim, não é uma história politicamente correta, mas é uma história bem deliciosa de se contar num livro, né? E até por essa mágoa do torcedor ali que queria muito ver o seu time campeão pela primeira vez de um título paulista. Então tem muita coisa legal, e aí eu queria deixar um registro que um torcedor que fez a assinatura, ele tem amizade com a família da dona Gilda Patusca, que é filha do Araquém, e aí a gente fez questão de mandar uma caixa para ela e foi muito, muito legal mesmo ver que ela recebeu e ali tem uma história valiosa que também faz parte da família dela. Aliás, a gente tem que ir para o intervalo e aí, Paulo, eu vou ter que pedir para você dar uma de comentarista para falar do jogo do Santos contra o Ituano neste sábado. Mas olha, se a gente tiver um pouquinho de sorte e saúde principalmente, né, daqui a pouco a gente vai ter o centenário deste título, né? Então, e é o começo de tudo. Às vezes as pessoas dão pouco valor para o que aconteceu no passado, principalmente num período em que se adora reescrever o que aconteceu, né, de acordo com os seus próprios interesses, mas é bom que a gente já olhe para frente, olhe para o futuro e valorizar bastante, né, esse título, porque, como eu disse, foi o começo dessa história de conquistas enormes
do Santos Futebol Clube esse título aí de 35. Fala, Vitor. Antes do break. Não teve título, mas logo faz o centenário do time do final da década de 20, que era muito bom. E não foi campeão para falar o português claro, porque meteram a mão no Santos naqueles anos, né? Começou... Tinha VAR? Tinha VAR, não? Não tinha. Não tinha, né? Não tinha. O de 26, se eu não me engano, contra o Palmeiras é um absurdo. O jogo decisivo contra o Palmeiras na Vila Belmiro, acho que é 26, né? O 2-1 pro Palmeiras de virada, que a arbitragem agarfou o Santos e o empate era do Santos para ser campeão. Né? Aí depois ainda vem mais ainda... Não, é 27, né? Que é 27, 28 e 29. Em 27. Aí 28 e 29 repetiu o vice-campeonato. Ataque dos 100 gols, né? Então tem uma história que vai ser centenária em breve que eu acho que vale a pena contar. É muita muita história boa. Aliás, depois os caras reclamam que a gente tem mania de perseguição, no contra tudo e contra todos. Os caras roubam o Santos desde 1900 e bolinha. Fala, Vitor. Eu falei Palmeiras, me desculpem, né? Palestra Itália, né? Era Palestra Itália, não era Palmeiras ainda. Felipe Rei, vamos para aquele intervalinho? O pessoal quer saber do time que vai jogar contra o Ituano. Aliás, antes do intervalo, para não ser injusto aqui, o Efigênio Filho, que no YouTube é Efigênio Cruz, ele muda lá, né? Ele fala aqui, bom dia, Lorde. O autor do nome Meninos da Vila, o saudoso Manuel Ramos, da extinta Rádio Tupi de São Paulo, equipe 1040, quase não é lembrado. Então fica aqui o registro do Efigênio, tá certo? Break, voltamos em 1 minuto e 59 segundos. É mais? É isso? Tá bom, voltamos já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 12:03, de volta com o Esporte em Destaque. Cicobi na Baixada Santista, Cicobi Unimais Metropolitana em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi Unimais Metropolitana também em São Vicente, Praia Grande, Guarujá. Tem na Grande São Paulo, na capital paulista e no ABC, tá certo? Meus caros, vamos falar da rodada do Campeonato Paulista que vai ter, né? Ontem o Palmeiras fez 3-0 lá no São Caetano que é do grupo do Santos, e todo mundo joga no sábado e no domingo, né? Os times grandes jogam rodada toda, né? Obviamente não pode ter jogo na segunda-feira, e o Santos vai pegar o Ituano com um time alternativo, provavelmente, né? O Ariel Holan acha que precisa aguardar os jogadores principais para terça-feira, vai treinar esse time, né? Que tem lá o Kaique, que tem o Ângelo, enfim. E ontem o esboço de um time aí para a partida deste sábado, a divulgação do Lucas Mussetti da Gazeta Esportiva. Primeiro eu tinha ouvido que o Vladimir ia voltar. Eu acho que se o João Paulo é o titular, quem tem que jogar no time alternativo é o John. Então é isso. Tem que ter coerência nisso aí. Então vai ser o John, os 3 zagueiros, aquela defesa pesada, parruda, né? Luiz Felipe, Laércio e Alex. O Lucas Braga fazendo ala pela direita, Guilherme Nunes, Ivone e Gabriel Pirani, Copete pela esquerda, Jean Mota e Marcos Leonardo.
Daqui a pouco deve ter uma definição aí mais correta deste time alternativo. Mas enfim, se for esse time tá de bom tamanho, concorda com o Olan, Vitor? Sim. Já falei mais de uma vez. O que importa é a Libertadores. O Santos tem que... Porque passando dessa fase, garante no mínimo Sul-Americana, né? Então, tem que priorizar a Libertadores. Não tem outro jeito. O Santos não conseguiu uma margem tão grande assim. O empate é do Santos, mas uma derrota por 1-0, o Deportivo Lara está classificado. Então, tem que pensar em Libertadores, sim. Apesar que eu acho que, sinceramente, acho que o Santos vai jogar melhor na Venezuela do que jogou terça-feira, por N motivos. Questão de entrosamento, adaptação ao novo treinador. Provavelmente você deve ter o Marinho de volta, que é um grande reforço. Então, tem todas essas questões aí. Marinho, apesar que tudo bem que estava doente, né, mas um pouquinho... Esquecado que o Marinho estava em estafa física, né, no final da temporada. Isso era claro. Então, talvez, para mim, o Santos acho que se apresenta melhor do que se apresentou na Vila Belmiro. Estou falando já do jogo contra o Deportivo Lara. Mas o Paulista, por enquanto, eu acho que tem que poupar. E, sinceramente, por mais pior que esteja, não cai. Eu não vejo o Santos... mesmo jogando com o time reserva, sendo pior que São Caetano e São Bento. Que pra mim, eu acho que os dois só vão bater e voltar no Paulista. Ano que vem estão narradores, sinceramente. Muito bem. Ô Paulo, nesse momento em que o Santos Box está bombando aí, você tem conseguido tirar um tempinho para ver o time do Ariel Holan jogando? Ô Paulo, tá dando ou não? Eu vi o jogo na terça-feira, vi o jogo contra o Lara. Enfim, eu acho que nesse momento ele tem que conhecer o grupo, né? Até uma oportunidade dele testar alguns jogadores aí, ver com quem ele pode contar no momento que ele tiver que mexer no time, né? Ele teve o Jean Mota que teve um bom momento, logo que entrou no jogo, deu uma assistência e participou daquela pressão final ali no jogo. O Copete, a gente precisa ver como é que ele tá, né? Faz tempo que eu particularmente não vejo ele jogar, então tem que ver como é que ele vai se portar. E é muito isso mesmo, ver como o time vai se adaptar ao estilo dele, né? Enfim, porque sai o Cuca, aí muda o treinador, é um outro estilo, e aí tem que ver como que tudo isso se encaixa. Nesse momento ele tem que rodar um pouco o elenco, realmente, para conseguir classificar na Libertadores. E lá na Venezuela, o time deles vai se abrir um pouco, vai sair para o jogo em busca do resultado, e aí os meninos vão ter espaço para jogar. Eu acho que a gente sempre tem que tentar olhar o copo meio cheio, né? Se acontecer do Campeonato Paulista parar mesmo a partir de segunda-feira, eu acho que o prejuízo seria enorme para o Santos sem os treinos, né? E lógico, depois você vai ter um problema com o acúmulo de partidas. Mas pelo menos o Ariel Holan, se parar, ele vai ter lá os 15 dias de pré-temporada que ele não teve. Ele vai poder afinar a parte tática com os jogadores, né? E o próprio Marinho que foi citado. Eu lembro agora sinceramente peço desculpas, eu não lembro onde foi que eu li, se foi no UOL, se foi no Globoesporte.com, enfim, que o Marinho, é verdade que ele está com muitos problemas de ordem física, ele é um jogador de 30 anos, outro dia eu fiz uma comparação aqui, claro, guardadas as devidas proporções, que eu vi naquele período em que o Real Madrid estava chegando direto em final da Champions League, o Cristiano Ronaldo chegava arrebentado, que ele fazia finais bem mais ou menos, né? E quando você tem um jogador que é o teu principal jogador e ele já não é um menino, você precisa fazer um trabalho físico com ele de manutenção. Então é melhor segurar mesmo o Marinho um pouco, né? Para que ele volte 100%, porque não é fácil, o cara pega Covid, ele tem a parte física comprometida e já vinha na estafa da temporada passada, a questão do joelho que ele machucou contra o Palmeiras, que não foi lá uma lesão tão grave, mas é uma lesão que pede um pouquinho de cuidado. Então é melhor ele voltar 100%, né, para dar um encaixe, para dar a liga. E eu acho que o Marinho hoje, se você for parar para pensar, ele vai ser muito mais importante num eventual confronto diante do São Lourenço ou da Universidade do Chile do que contra o Deportivo Lara. Quer dizer, o Santos já classificou contra o Deportivo Lara? Não. Mas se você for pensar lá na frente, é melhor ter o Marinho 100% nestes jogos da segunda etapa da pré-Libertadores. 12h10, acabou de virar aqui o nosso digital. Deixa eu prestigiar quem está com a gente na nossa live aqui no YouTube. O Arnaldo Jorge foi o primeiro a mandar mensagem. Arnaldo, obrigado
participação. Bom dia, Alex e galera do programa ligado em Angatuba. Ariel, não a time alternativo, por favor, ele é contra. O René Antunes, time alternativo e sistema de jogo. O Davidson Garuti, bom dia, Alex. Tem fornecedor já criticando o trabalho do Ariel. Fornecedor, estou ficando cego. Torcedor já criticando o trabalho do Ariel, é brincadeira, né? Eu acho brincadeira criticar o trabalho do técnico agora, né? E a gente está falando de mudar conceito, né? De trazer... A gente já viu, lembra que a gente comentou depois do jogo do Lara, que naquele primeiro gol apareceu um pouquinho do trabalho, né? Que está sendo feito, enfim. Vamos ter calma, né? O José Antônio Arena Ibarra, bom dia, Alex. Por favor, pode pedir que o senhor do Santos Box, para não esquecer do torcedor do exterior, a galera aqui fora também gostaria de ter acesso. Lembranças desde Lima, no Peru. Dá para mandar o Santos Box lá para o Peru, ô Paulo? Responda aí a questão do nosso internauta. Dá para mandar. O ponto só que a gente nesse primeiro momento, a gente está fazendo toda a logística de território nacional. A gente fez alguns orçamentos de envio da caixa individual. O envio da caixa individual é 3 vezes mais caro do que só o envio da caixa. Então, o que a gente tem feito e planejado é montar uma caixa com 2 ou 3 kits para que você tenha uma economia de frete. Então, o produto custa numa média de R$ 69,00 e aí você tem um custo de frete de quase mais R$ 200,00 para uma entrega no exterior. Então, se eu consigo colocar 2 ou 3 caixas numa embalagem só, esse custo de frete aí, ele acaba sendo diluído pelas 3 caixas, vai ficar um pouquinho mais de R$ 200,00, mas você não paga por um frete individual, entendeu? Por isso que a gente está pensando em montar um kit com mais de uma caixa para que a gente consiga atender esse torcedor do exterior. Muito bem, o Arnaldo Jorge. Alex, se a zaga for Luiz Felipe e Laércio, o jogo é sábado, o Arnaldo, o Ariel já pede a dispensa dos dois, porque o Ituano está com um time bom e vai deitar nesses pernas de pau. Mas, teve uma imagem que saiu depois do jogo da Libertadores, acho que eu falei aqui no programa passado, né? O Ariel dá um abraço efusivo no Luiz Felipe felizão e tal. Acho que está nos planos ainda. Vamos lá, o Roger Sanassi mandou bom dia. O Edmilson Pereira, Ministério Público analisar protocolo, não deveria ser a saúde pública analisar? Ou seja, uma análise política e jurídica, não saúde pública. O Marcelo Henrique Massambani, bom dia. O João de Souza também, o pessoal está todo feliz, mandando bom dia para a gente, obrigado. O Fábio Lima, bom dia, Alex e convidados. Se foi determinado que as atividades esportivas têm que parar, então deve se cumprir. Agora, disputar um campeonato em outro estado é imoral, parece que ainda não caiu a ficha. O Edmilson Pereira também lembra que as emissoras de TV também têm que parar, para tudo, não é? O Roger Sanassi também, Alex, eu era contrário a colocar time alternativa no Paulista, mas pensando em prevenção, talvez seja melhor que os que sejam considerados titulares não tenham contato com os jogadores do Ituano. É uma reflexão. O Etimizobi mandou já boa tarde a todos. O Esculápio 1955 e os hospitais de campanha, pois vão reativar alguns, né? O Clodoaldo Oliveira, quero ver... Se a barriga roncar, o que vai fazer? Estou um ano parado, sem rumo. Por enquanto ainda tenho reservas. E quem não tem? Ô Clodoaldo, se a barriga roncar, tem que fazer como foi feito em todo o mundo. Os poderes públicos que têm muito dinheiro, eles têm que respaldar as pessoas, né? Os empresários, a população. Mas pelo menos você está vivo. Tem gente que morreu, né, por conta da Covid-19. A gente aguentou um ano, podia aguentar mais 15 dias. E se as pessoas já tivessem sido vacinadas lá em dezembro, por exemplo, como aconteceu em tantos outros países, a economia estaria reativada. Mas a gente deixou para tratar o assunto vacina como algo secundário, politizamos o tema, né? Se isso não tivesse acontecido, a economia hoje já está andando, né? E agora alguém tem que dar o remédio amargo, que é fechar as coisas, né? Porque senão... Nós temos 2.000 mortes por dia no país, né? O brasileiro é solidário, o Clodoaldo. Se precisar, sempre vai ter alguém que vai estender a mão para ajudar, não tenha dúvida quanto a isso, tá certo? Quem mais aqui?
O Eitmi sobre o Brasil inteiro, né? Estão todos os leitos cheios. O Mauro Vergueiro, Copete e Luan Pérez na lateral esquerda já foram testados e não corresponderam e até comprometeram o resultado. Mas, ô Mauro, vamos ver se o Copete jogando com um técnico que tem uma visão diferente, ele não vai jogar de lateral, vai jogar de ala, né? Ele vai jogar bem enfiado lá para frente, né? Vai ter toda uma recomposição defensiva. Mas a grande questão é, teve tempo para treinar isso? Vamos ver. Primeiro vamos ver se vai confirmar essa escalação. O Matheus Smokovitz, que o Laércio manifeste o espírito Jean Mota. Ao ver gringo agora não dará certo. Luiz queria que o Holan expulse do clube, como fez com o Thailson e o Arthur Gomes. Ele queria que o Luiz Felipe saísse. O Arthur Gomes está aí por enquanto, mas o Thailson está indo para o Curitiba. É bom para ele, tá certo? Deixa eu ver aqui quem eu não li ainda. O João de Souza. Onde estão as vacinas? Governo irresponsável e genocida. O pessoal tá bravo. Pedro Angelini. Vocês não acham que ficar utilizando Lucas Braga no meio ou fora da posição dele, que é ponta esquerda, pode prejudicar e abalar a confiança? Melhor ser o substituto do Soteldo. É uma visão. Eu acho que tem jogadores que são polivalentes, né? Outros nem tanto. Ele na ponta direita, o Lucas Braga vai muito mal. Na esquerda ele vai melhor, você tem razão. O Arnaldo Jorge, com esse problema da pandemia, o Santos deveria jogar sábado e já ir no domingo para a Venezuela. Não, mas eu acho que vai acontecer isso. E usar jogo alternativo no próximo jogo do Paulista, que seria um time mais fraco. Mas, assim, na hora do jogo, o time principal vai estar treinando, provavelmente, né? Mas a logística é essa, aí vai viajar logo depois. Quem mais? O Wagner Mendes. Quem precisa sair para não morrer de fome ou perder o único teto que tem justifica, porque não pode depender dos desgovernos estadual e pseudo-federal. Foi o que eu falei, Wagner. Se tivesse sido feito um planejamento, uma união de todos desde o começo, né? Um discurso único de governadores, presidente, prefeitos e tal, a coisa já está andando, né? Mas não está. Aqui a vaidade política é uma desgraça nesse país. O que mais aqui? Deixa eu prestigiar quem eu não li. O Danilo Rattori. O Odir Cunha defendia que a geração do Neymar é a sexta geração dos meninos da Vila, né? Fala aqui, 27, 35, década de 60, 78, 2002 e 2010. O que mais aqui? Deixa eu achar quem eu não prestigiei. O Efigênio eu já falei. Enfim, são as opiniões aqui do torcedor. O Matheus diz que o Lucas Braga não pode ir para o banco. O Mauro Tchaski, Mauá, São Paulo na área, tem Marinho na Libertadores? Acho que só na outra fase. E ele pergunta como está o andamento do retrofit. Vou te falar, se o futebol parar mesmo semana que vem na outra, aí a gente tem um respiro também para falar do retrofit aqui. Quem sabe a gente possa, né, fazer um programa especial tratando deste tema. Enfim, o Isaac Arada está cometendo erro, deveria jogar com o titular. Então, eu acho, o Vitor e Paulo, a gente já comentou sobre isso, eu penso que se ele colocasse o time titular, não teria problema, porque ele ia dar ritmo para esse time titular. Só que a gente não sabe como é que estão os jogadores voltando de férias muito curtas, né, Vitor? A questão física, enfim, se é o caso de você arriscar um desses titulares, a gente não sabe, por exemplo, se vai jogar o Pará na terça-feira, se vai o Balieiro, se o Caio Jorge vai ganhar um pouquinho de tempo para atuar neste sábado, ele sim precisa de ritmo para depois compor a equipe principal, né? E o Júlio Paixão diz aqui, é Baixada Paulista ou Baixada Santista? Para mim vai ser Baixada Santista a vida inteira. Tem gente que gosta, já que a gente estava falando de reescrever história, Baixada Paulista, Costa da Mata Atlântica, né? Litoral Paulista, Baixada a vida inteira, desde que eu sou criança é Baixada Santista, os caras querem mudar agora? Para com isso. Mas vou voltar para o tema. É aquele velho dilema que o técnico sofre em começo de temporada, né, Vitor? Não tem muito jeito. Ainda mais desse ano, que emendou uma temporada na outra, e os últimos jogos da temporada 2020, o Santos, alguns jogadores já demonstravam, como eu falei antes, estafa física. Então, não tem outra saída. Eu acho que tem que poupar e priorizar o campeonato mais importante no momento. Inclusive, é o que vai ajudar financeiramente o Santos. Se o Santos cai para o Deportivo Lara,
o Rueda vai arrancar os poucos cabelos que tem. Já. Coitado. Mas é a verdade, poxa. Aliás, a ida do Santos para a Libertadores, ou pelo menos Sul-Americana, é um respiro financeiro que o Santos vai ter. Como foi o ano passado. Imagine se o Santos não tivesse chegado na final da Libertadores no ano passado, como ia ser. O Santos foi o segundo clube que mais recebeu premiação no país no ano passado. Só perdeu do Palmeiras, que arrebentou, né? Com a Copa do Brasil bateu 200 e tantos milhões de premiação. O Santos ficou em segundo lugar, né? Só que o problema é... se não tivesse a Libertadores o Santos ano passado. O problema é que o rombo é grande, né? Aliás, o Paulo, eu dei uma opinião muito polêmica lá no Canal 10, dizendo que se vier uma proposta mesmo de 60 milhões de euros pelo Ângelo, eu acho que tem que vender na hora e pagar tudo em dívida. Aí teve gente que falou assim, não, tem que colocar dinheiro para construir CT, não sei o quê. Tudo bem, pode até ser, mas eu acho que CT dá para você construir com uma parceria, em que a parceria explore comercialmente as áreas internas do CT, né? Porque tem muita imagem, tem muita mídia, né? Você pode ter um parceiro que se utilize dessa parte. Porque, por exemplo, o estádio, para o torcedor que às vezes não entende, o estádio, as placas de publicidade não são do clube, elas são da competição. Você percebe, por exemplo, que do Campeonato Paulista para o Campeonato Brasileiro tem uma cervejaria diferente, né? Pode acontecer de um estadual para a competição nacional. Dentro do CT não tem essa. Você pode fazer a parte visual toda sua. Então pode ter lá um outdoor, um negócio gigantesco. É só você trabalhar. Você pode ter um CT moderno sem colocar um centavo, né, do dinheiro do clube. Eu acho que devia fazer assim. Aliás, eu converso com o Paulo e já fico pensando em livro. Porque o Ted fez o livro da Vila, né? Ele tem o livro do centenário. E quando começarem a quebrar a Vila Belmiro para fazer a reforma, acho que vai ter que ter um capítulo extra aí nessa história. E depois ver como é que vai ficar a nova vila, né, Paulo? O Brand vai falar do Urbano Caldeira e da Vila Belmiro. Então a gente vai ter um livro exclusivo da Vila, que, enfim, todos sabem do carinho do torcedor e do tudo que representa. Então tem que ter um capítulo à parte para a gente falar da Vila, e a gente vai ter mesmo. Acho que um papel importante que o presidente fez foi admitir, né, todas as dívidas, expor mesmo a situação financeira do clube, e acho que esse é um caminho, né, um passo para mostrar realmente a situação, deixar claro, porque tem muita coisa que acontece no futebol que o torcedor não sabe, né, que nem a gente estava falando agora, da questão física. Até mesmo os jornalistas não têm acesso mais tão facilmente aos jogadores, ao que acontece, aos bastidores. A gente fica meio que às vezes sem saber exatamente a situação, por que aquele jogador não entra, por que ele está tirando aquele jogador no meio do segundo tempo. Então, esse processo de admitir e procurar sanar essas dívidas, e que o presidente já abriu em outras conversas com outros jornalistas, eu acho que é muito válida e tem que ser feita mesmo para que o clube continue, né? Não pode ter um problema, uma insolvência, no sentido de que uma hora trava, uma hora não vai conseguir fazer mais nada. Então tem que colocar a casa em dia para continuar crescendo e continuar tendo resultado. Se o título da Libertadores não veio, mas foi um ano incrível, né, em termos de resultado, fez um ótimo brasileiro e chegou na final da Libertadores. Dá para conseguir esse caminho apostando nos garotos, mas tem que colocar a casa em ordem. Ô Vitor, é aquela história, né? No clube de futebol a gente pensa sempre com amor, com paixão e tal, mas dentro da tua casa, né? O sujeito mora de aluguel. Aí ele está devendo 4 meses de aluguel. Aí ele não paga o aluguel porque ele resolveu reformar o banheiro, reformar a cozinha, né? Comprar um ar-condicionado. É isso, né? É lógico que precisa fazer a reforma, é lógico que... Mas se você tiver uma alternativa, o Santos deve 700 milhões de reais, minha gente. Não dá para você pegar uma parte do dinheiro, olha, eu vou contratar um grande jogador, olha, vou construir um CT. Não dá. Se você não começar a pagar e pagar o máximo possível, daqui a pouco os 700 milhões viram 800. E aí nem o dinheiro de uma eventual venda
do Ângelo poderia resolver o problema. Você tem que vender o Ângelo, o Caio Jorge, o Sandro e o Kaique, todos eles, um atrás do outro, né? Então, quanto antes puder resolver isso, melhor. E a gente sabe, né, Vitor, e você que é um cara que acompanha o futebol, não estou falando só de Vasco, Botafogo e Cruzeiro. A gente fala de história de clubes que frequentavam primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e está todo mundo falando da história do Bangu aí, né? Porque tinha lá o dinheiro do Castor de Andrade, o homem do jogo do bicho e coisa e tal, mas tantos e tantos outros clubes que frequentavam Série A e no campeonato estadual também, e que por má gestão praticamente desapareceram, né? Então, se o torcedor não tiver consciência de que o dinheiro tem que ser usado exatamente, é triste, né? O cara pega aquele maço de grana e fala assim, nossa, hoje eu vou no shopping, hoje eu vou comprar, hoje eu vou no... Mas não, tem que pagar as contas. É isso, né? Não tem muito o que fugir, né, Vitor? Eu só vou dar 2 exemplos de times paulistas que tiveram na Série A do Brasileiro e na era recente. Vamos lá, não é naquela era dos 90 times por ano e tudo. Já dos últimos 30 anos, vamos botar assim, e que hoje não estão nem com departamento de futebol profissional ativos, que é o Grêmio Barueri e o União São João. Vocês terem uma noção de como é o problema. Os dois estão parados. Talvez o Grêmio Barueri volte esse ano na última divisão paulista. Tudo leva a crer que sim, né? Só se a questão da Covid piorar e nem tiver campeonato. Algo que eu acho difícil. Acho que um dos números aí de contaminados e mortes começar a cair novamente, eu acho que o futebol vai voltar. Mas são 2 exemplos claros aí de times que tiveram na Série A do Brasileiro e hoje não estão nem disputando competição. Não estou falando que estão aí capengando nas últimas divisões, estão parados, né? E já há um tempo. Não parou esse ano passado. Então, é grave a situação. Não dá para brincar. E temos outros também. Lógico que os Santos são maior que esses 2 que eu vou citar. Mas o América do Rio e a Portuguesa de Desportos. A Portuguesa aí está lutando para retomar. Esse ano vai jogar a Série D do Brasileiro. Montou um time que, a princípio, era para brigar pelo acesso na A2, mas não está dando certo dentro de campo, né? Tomou 3-0 do Água Santa aí na quarta-feira, mas investiram para subir. E o América do Rio que não consegue nem ficar na divisão principal do futebol carioca. Quanto mais voltar para uma competição nacional. E são 2 times de tradição que frequentavam. O Portuguesa de Desportos foi campeão da Série B há 10 anos atrás. Era a Barcelusa, né? Um time que arrebentou tudo. Passou um turno inteiro invicto. Só pra vocês terem uma ideia. Então, aliás, o Vitor citou o São Caetano, né? Que é do grupo do Santos. E não caiu na bola, né? A Portuguesa. E não caiu na bola. Caiu por problemas administrativos, né? Porque não vou falar que foi injusto porque teve um erro, né? Escalou o jogador irregular. E daí para frente, aí veio o problema financeiro junto. É lamentável mesmo que algumas marcas importantes do futebol paulista e brasileiro estejam nessa situação. Por isso que quando o presidente do Santos fala, olha, seja sócio, compre produtos oficiais do clube, né? O Santos Box ele tem também reverte para o clube, né? A questão financeira também. Tudo que você puder fazer para ajudar o Santos, um produto oficial que seja que você compre, uma camisa oficial. Eu sei que para muita gente é praticamente impossível comprar uma camisa oficial do Santos, mas tem gente que gasta em prestação de coisa, tudo quanto é tipo. Se você puder, né, quando tiver mais tranquilo, não nessa fase que a gente está vivendo, mas comprar uma camisa oficial do Santos. Eu imagino que a parte do marketing, com a diretoria, a própria Umbro, devam estar pensando em alguma coisa alternativa aí para o torcedor. Quanto mais o torcedor puder ajudar, melhor, né? Eu acho um absurdo uma torcida do tamanho da do Santos ter 20 e poucos mil sócios pagantes. Isso não existe, né? Não existe. O Santos poderia ter um respiro financeiro muito maior se, sei lá, 1/3 da torcida fosse associada, né? Então é possível, mas os dirigentes precisam passar credibilidade. Eu estou vendo isso nessa atual diretoria do Santos, passando uma sensação para o torcedor de que o dinheiro dele vai ser bem investido. Felipe Rei, a gente está caminhando para o final do programa, dá tempo daquela telinha rápida aí.
do Campeonato Paulista, com os jogos desta rodada. Neste sábado, 4h30, Guarani e São Bento. São Bernardo não está nessa divisão, mas eu sempre me confundo. 4h30 também tem Novo Horizontino e São Paulo. É isso, Felipe Rei? O Botafogo de Ribeirão Preto às 7 da noite contra a Ponte Preta. Santos e Ituano na Vila Belmiro também às 7 da noite. Mirassol Inter de Limeira, domingo, 11 da manhã. Caramba, se tiver sol vai ser aquela maravilha, hein? Palmeiras e Ferroviária no Allianz Parque às 4. Às 7, Bragantino e Santo André, é isso? E o São Caetano contra o Corinthians no Anacleto Campanella às 7 da noite. Olha o cursor passando para lá e para cá. Muito bem. Aí, portanto, os jogos deste final de semana do Campeonato Paulista, que a gente repete, vai parar durante um tempo, pelo menos até agora, né? Vamos ver na semana que vem o que vai se resolver a respeito disso, tá certo? Senhores, temos que fechar esta edição do Esporte em Destaque. Agradeço a todo mundo que mandou mensagem. Aliás, eu não li as mensagens do Facebook, né? Que maldade. Só ler do nosso companheiro, nosso amigo, sempre com a gente aqui, o Luiz Eduardo Cacheta, que diz aqui: bom dia, Dom Alex, Comunidade Santista. O momento é de todos se conscientizarem em prol de todos. Esqueçamos o Bolsonaro, o Dória e toda esta corja de políticos brasileiros. Eles estão pensando apenas nas eleições do ano que vem. Vamos nos cuidar e cuidar dos próximos a nós. O resto é perfumaria barata. Estou, portanto, aqui registrando a mensagem do Cacheta que foi colocada lá no Facebook, para que também lembremos desta mensagem importante ao final do programa. Paulo, queria agradecer demais tua participação aqui. Tomara que o Santos Box tenha vida longa e possa apresentar cada vez mais conteúdos e obras para o torcedor do Santos, e que a iniciativa possa crescer, né? Claro que a gente vive um momento difícil por conta da pandemia, mas daqui a pouco as coisas vão estabilizar, a gente tem fé e as pessoas vão poder investir sempre cada vez mais em cultura, em conhecimento, né? Porque hoje se fala muito sobre tanta coisa sem um pingo de conhecimento, e conhecimento é fundamental na vida de todos. Obrigado, parabéns pelo trabalho, volte outras vezes aqui ao programa, tá certo? Obrigado pelo espaço. E o torcedor santista que tiver interesse em conhecer, o site é www.santosbox.com.br. Lá tem todos os planos. E acho que um ponto importante que você falou do sócio, o Sócio Rei tem 20% de desconto em qualquer plano. Então, nós estamos integrados também com o programa de sócios. Então, o torcedor que quiser conhecer, é só entrar lá. E qualquer coisa, chama a gente no WhatsApp que a gente responde rapidinho. Obrigado, Paulo, pela participação. Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, manda aí o seu destaque final, o que vai bombar no Curioso aí nesta sexta e no final de semana. Bom, nessa sexta, agora há pouco, de manhã, o panorama da questão da paralisação do futebol que eu passei agora há pouco, tem um texto sobre isso, inclusive falando sobre esse novo protocolo que a federação deve apresentar na segunda-feira. E no final de semana, essa rodada aí que pode ser a última antes da paralisação, se tudo for confirmado, da Série A1, A2 e A3 do Curioso do Futebol. Então, um abraço a todos e até a próxima. Bom final de semana. Obrigado, Vitor, também pela participação. meio-dia 33. Estamos fechando esta edição do Esporte em Destaque. Vamos acompanhar, portanto, o jogo do Santos neste sábado. Na segunda-feira a gente vai voltar às 11h30 da manhã com tudo, né? Os lances desta partida, torcendo por uma boa vitória do Peixe, e claro, já projetando o que vai ser na terça-feira, Santos e Deportivo Lara. Agradeço ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, pela produção e pela edição, também a todos vocês que nos acompanharam no programa de hoje. Como eu disse, segunda-feira estamos de volta aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da Baixada Santista, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.